Embora os médicos não possam explicar com precisão por que alguns pacientes se curam por meio de suas crenças, o efeito foi documentado tantas vezes que, no mínimo, precisamos aceitar que há uma correlação entre a reparação do corpo e a crença pelo paciente de que a cura ocorreu. Crenças que curam, o efeito placebo. Em 1955, Becker, chefe de anestesiologia do Massachusetts General Hospital em Boston, publicou um artigo de importância seminal intitulado The Power of the Placebo, o poderoso placebo. Nele, Becker descreveu sua revisão de mais de 2 dezenas de histórias de casos médicos e suas descobertas, documentando que até 1/3 dos pacientes foi curado essencialmente a partir do nada. A expressão utilizada para descrever esse fenômeno foi resposta placebo, ou, como é mais comumente conhecida, o efeito placebo, código de crença 11. O que nós acreditamos que seja verdadeiro na vida pode ser mais poderoso do que aquilo que outros aceitam como verdadeiro. A palavra latina placebo foi usada nas primeiras tradições cristãs como parte da leitura ritual do Salmo 116. Essa passagem começa com as palavras placebo domino e regione vivorio, que significam eu devo agradar ao Senhor na terra dos viventes. Embora haja alguma controvérsia a respeito do latim e da tradução hebraica original da mesma frase, a própria palavra placebo não é afetada e geralmente é traduzida como eu irei, vou agradar. Hoje o placebo é usado para descrever qualquer forma de tratamento na qual os pacientes são levados a acreditar que estão experimentando o procedimento benéfico ou recebendo um agente curativo, quando na realidade recebem algo que não tem propriedades curativas conhecidas. O placebo pode ser algo tão simples como uma pílula de açúcar ou uma solução salina comum, ou tão complexo como uma cirurgia real, durante a qual nada é feito. Em outras palavras, quando os pacientes concordaram em participar do estudo médico, eles não podem saber exatamente qual será o seu papel nele. Para testar o efeito placebo, podem passar por todas as experiências da cirurgia, incluindo anestesia, incisões e suturas, embora na realidade nada seja adicionado, retirado ou alterado. Nenhum órgão é tratado, nenhum tumor é removido. O que é importante aqui é que os pacientes acreditem que algo foi feito. Com base na confiança que o médico e a medicina moderna lhes inspiram, elas acreditam que aquilo que experimentaram os ajudará em sua condição. Na presença de sua crença, seu corpo responde como se realmente tivessem tomado o medicamento ou se submetido a um procedimento real. Embora Becker relatasse que cerca de 1/3 dos pacientes que ele revisou respondessem positivamente ao placebo, outros estudos colocaram a taxa de resposta ainda mais no alto, dependendo da condição para a qual os pacientes receberam o tratamento. Enxaqueca e remoção de verrugas, por exemplo, tiveram altas taxas de sucesso. O seguinte trecho de um artigo publicado em 2000 no The New York Times revela exatamente quão poderoso pode ser o efeito placebo. Há 40 anos, um jovem cardiologista de Seattle, chamado Leonard Cobb, conduziu um teste único de um procedimento então comumente usado para angina, em que os médicos fizeram pequenas incisões no peito e amarraram nós em 2 artérias para tentar aumentar o fluxo sanguíneo para o coração. Era uma técnica popular. 90% dos pacientes relataram que ajudou, mas quando Cobb a comparou com a cirurgia placebo, na qual ele fez incisões, mas não amarrou as artérias, as operações falsas comprovaram ter o mesmo sucesso. O procedimento conhecido como ligadura mamar interna logo foi abandonado. Em maio de 2004, um grupo de cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Turim, na Itália, conduziu um estudo sem precedentes, investigando o poder da crença para curar em uma situação médica. Tudo começou com a administração de drogas que imitam a dopamina e aliviam os sintomas dos pacientes. É importante notar aqui que as drogas têm uma vida útil curta no corpo e seus efeitos duram apenas cerca de 60 minutos. Conforme sua ação enfraquece, os sintomas voltam. 24 horas depois, os pacientes foram submetidos a um procedimento médico, no qual eles acreditaram que receberiam uma substância para restaurar a química do cérebro aos níveis normais.
Na realidade, no entanto, eles receberam uma solução salina, simples, que não deveria exercer nenhum efeito sobre sua condição. Após o procedimento, varreduras eletrônicas no cérebro dos pacientes mostraram algo que não é nada menos que um milagre. Suas células cerebrais responderam ao procedimento, como se tivessem recebido a droga que originalmente aliviou seus sintomas. Comentando sobre a notável natureza do estudo, o líder da equipe, Fabrizio Benedetti, afirmou: é a primeira vez que vimos o efeito no nível de um único neurônio. As descobertas da Universidade de Turim apoiaram estudos que haviam sido conduzidos anteriormente por uma equipe da Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver. Nessa investigação, relatou-se que os placebos poderiam realmente aumentar os níveis cerebrais de dopamina dos pacientes que os recebem. Ligando seus estudos aos anteriores, Benedetti especulou que as mudanças que observamos também são induzidas pela liberação de dopamina. Talvez seja precisamente por causa desse efeito que William James, o homem conhecido como pai da psicologia, nunca realmente praticou a medicina que ele foi treinado para oferecer. Em um artigo escrito em 1864, ele deixou poucas dúvidas sobre o motivo pelo qual suspeitava que o verdadeiro poder da cura residia menos nos próprios procedimentos e mais na maneira como os médicos ajudavam seus pacientes a se sentirem sobre si mesmos. Minhas primeiras impressões sobre a medicina é que ela envolve muita farsa e que, com exceção da cirurgia em que alguma coisa positiva é, às vezes, realizada, o médico faz mais pelo efeito moral de sua presença sobre o paciente e sua família do que por qualquer outra ação. Desde a época em que as primeiras pessoas caminharam sobre a Terra, também ocorreram, conforme se pode constatar, as primeiras tentativas para aliviar seu sofrimento e curar as condições médicas adversas que as afligiam. Embora a história da cura possa ser remontada até há mais de 8.000 anos, considera-se que a medicina moderna começou apenas no século XX. Antes disso, é possível que muitos dos remédios usados possam ter contido muito poucos ingredientes ativos. Se isso for verdade, então, o efeito placebo pode realmente ser responsável por uma grande porcentagem de curas anteriores e pode ter desempenhado um papel fundamental ajudando a humanidade a sobreviver nos tempos modernos. Se as crenças que afirmam a vida de fato têm o poder de reverter a doença e de curar nosso corpo, então devemos fazer a nós mesmos uma pergunta óbvia: quanto dano as crenças negativas carregam com elas? Por exemplo, como a maneira como pensamos sobre nossa idade realmente afeta a maneira como envelhecemos? Quais são as consequências de ser bombardeado com a mídia por mensagens que nos dizem que estamos doentes, em vez de mensagens que celebram nossa saúde? Não precisamos olhar para além de nossos amigos, de nossa família e do mundo ao nosso redor para encontrar as respostas e as perguntas. Por exemplo, desde os ataques de 11 de setembro de 2001, fomos condicionados a acreditar que vivemos em um mundo onde não estamos seguros. Diante disso, não deveria nos causar surpresa saber que o nível geral da ansiedade dos Estados Unidos, bem como problemas de saúde mental relacionados à ansiedade, aumentaram durante o mesmo período de tempo. Estudos realizados em 2002 indicaram que até 35% dos indivíduos expostos ao trauma de 11 de setembro podiam estar em risco de desenvolver distúrbios de estresse pós-traumático. 5 anos depois, essa possibilidade se tornou realidade, quando crianças em idade escolar que inicialmente testemunharam o pior ataque terrorista da América começaram a apresentar um aumento da demanda por tratamentos relacionados à ansiedade. Em março de 2007, o Yale Medical Group relatou um estudo conduzido pelo ADAA, Associação Norte-Americana de Distúrbios de Ansiedade. Conforme o artigo documentou, à medida que a faixa etária que testemunhou os ataques amadurecia, o número crescente de alunos passou a ingressar na faculdade com histórico de doença mental, com aumento depois de 11 de setembro. Embora saibamos intuitivamente que crenças positivas de segurança e bem-estar sejam boas para nós, essas estatísticas parecem estar confirmando o que já suspeitávamos. Embora as crenças que afirmam a vida possam nos curar, as crenças negativas produzidas por choques e traumas também podem nos machucar. Eis aqui uma prova, vinda de uma perspectiva médica.
No exemplo anterior, embora o perigo percebido possa não ser real, os alunos trazem consigo a crença de que vivem em um mundo inseguro, que contribui para o seu estresse. Dizem constantemente que há uma ameaça geral, mas sem nada específico que possam fazer sobre isso.